Olá pessoal, aqui é o professor Fábio Dutra do Estratégia OAB. Estamos hoje aqui para comentar uma questão de direito tributário já cobrada no exame de ordem pela Fundação Getúlio Vargas. Eu quero que você preste atenção, pois o assunto é interessante. Nós vamos tratar aqui hoje sobre certidões negativas. Pessoal, antes de mais nada, vamos partir para o comentário de uma questão bem interessante elaborada pela Fundação Getúlio Vargas. Vem comigo. Vamos começar nosso vídeo de hoje aqui. Essa questão foi cobrada no 17º exame da OAB. O assunto, o tema, certidões negativas. E o enunciado da questão é o seguinte, preste atenção. Após ser intimada da lavratura de um auto de infração visando a cobrança da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, aquela COFINS, dos últimos 5 anos, a pessoa jurídica XYZ, Participações Limitada, verificou que o tributo não era devido e ofereceu impugnação ao auto de infração. Como irá participar de uma licitação, a pessoa jurídica em questão irá precisar de certidão de regularidade fiscal. No caso, a certidão positiva de débito com efeito de negativa. Na hipótese, considerando que o contribuinte não possui outros débitos, assinale a afirmativa correta. Pessoal, antes de mais nada, nós temos que entender o seguinte. Foi lavrado ali o auto de infração, certo? Foi constituído o crédito tributário mediante lavratura de auto de infração e o contribuinte foi notificado. Ele não concordou com aquela cobrança de COFINS e ele resolveu impugnar. A impugnação, pessoal, no âmbito do processo administrativo, ela por si só já suspende a exigibilidade do crédito tributário. Então, preste atenção. Houve a constituição do crédito tributário, certo? Houve ali, então, a notificação ao contribuinte, ele não concordou e não pagou. Ele ofereceu, então, uma impugnação. E essa impugnação suspende a exigibilidade do crédito tributário. O crédito fica suspenso, o fisco não pode realizar a cobrança daquele valor. Está suspensa até a decisão administrativa final no processo administrativo. E aí, pessoal, o que eu quero que vocês entendam? O artigo 206 do CTN, ele diz que se o crédito está com exigibilidade suspensa, o sujeito passivo faz jus a uma certidão positiva com efeito de negativa. Isso significa que não é que não exista débitos, uma certidão negativa de débitos. Existe débito, tanto é que é uma certidão positiva, mas com efeito de negativa. Por quê? Porque a exigibilidade desse crédito está suspensa. E é isso que foi questionado nessa questão. Acompanhe comigo, vamos analisar as alternativas. Alternativa A. A impugnação ao auto de infração, ela exclui o crédito tributário, sendo possível a emissão de uma CPD-EN, certidão positiva de débitos, com efeito de negativa. Não, pessoal, ela não exclui. Como eu comentei aqui, a impugnação ela vai suspender a exigibilidade do crédito tributário. Ela suspende e não exclui. A impugnação ao auto de infração sem o pagamento do crédito impede a emissão da CPD-EN. Não, nós comentamos que a impugnação, mesmo que ele não tenha pago, ela vai suspender a exigibilidade do crédito tributário, permitindo, conforme consta lá no artigo 206 do CTN, permitindo a emissão da CPD-EN, tá? Letra C, a pessoa jurídica XYZ Participações Limitada, ela somente terá direito à CPD-EN caso realize o depósito do montante integral. Pessoal, o depósito do montante integral é mais uma medida que vai ali suspender a exigibilidade do crédito tributário. Mas nós comentamos que o simples fato dele impugnar já vai suspender. Então não é necessário realizar o depósito do montante integral. Não. A impugnação no âmbito do processo administrativo, ela suspende ali a exigibilidade do crédito tributário até a decisão administrativa irreformável, assim aquela entendida, contra a qual não caiba mais recurso, tá certo? Decisão final no processo administrativo. Então, também está incorreta, não é necessário realizar o depósito do montante integral. Alternativa D. A impugnação ao auto de infração suspende a exigibilidade do crédito, sendo possível a emissão de CPD-EN. É isso mesmo. Impugnou, o crédito está suspenso. E aí, se ele está suspenso, nós temos a possibilidade de emitir
de ser expedida uma CPD-EN, certidão positiva, mas com efeitos de negativa. Correto, pessoal? A alternativa D é o gabarito dessa questão. E se este assunto ficou complicado da forma como nós abordamos aqui agora, tudo será esclarecido neste momento, pois nós faremos uma breve revisão teórica sobre o tema certidões negativas. Acompanhe comigo. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Certidões negativas, elas servem de prova de quitação de tributos. Quando a questão disse ali que o contribuinte teria que comprovar a sua regularidade fiscal, teria que comprovar que todos os tributos estão em dia, comprovar a quitação dos tributos, ele vai ali apresentar uma CND, fazendo prova de que o crédito, que todos os tributos estão quitados, está tudo ok, está em dia com o fisco, tá? E aí, vamos entender aqui o prazo para ser emitida esta CND. Veja comigo, por enquanto, pessoal, presta atenção, nós estamos falando de certidões negativas, quando não há débito, certo? Não há débito. Certidões negativas, prova de quitação dos tributos. Prazo de emissão, 10 dias, tá? 10 dias para emissão. Isso aí consta lá também no Código Tributário Nacional. E aí, eu quero que vocês entendam também o seguinte. Existem aqueles casos que existem débitos, certo? É uma certidão positiva, mas possui os mesmos efeitos de negativa, ou seja, o contribuinte poderia apresentar uma certidão positiva para comprovar, certo? Para comprovar que está em condições regulares, ele está em regularidade, está em dia com o fisco, tá? Certidão positiva, existem débitos, mas ele está em dia com o fisco, certo? Ele está em uma condição correta, legal. Então, veja bem, quais são essas situações? Artigo 206 do CTN. O que estabelece lá? Estabelece que o sujeito passivo faz jus à emissão de CPD-EN ou CPEN, não faz diferença essa sigla, tá, pessoal? Em caso de créditos não vencidos, ou seja, já existe um crédito, né? Mas ali não se esgotou o prazo de pagamento daquele crédito, tá? Ele foi notificado e não se esgotou o prazo de pagamento. Neste caso, certidão positiva, né? Com efeito negativa. Ele ainda está em condição de, ainda está em dia, né? Ele ainda está em dia. Por quê? Porque o crédito não está vencido, tá? Não está vencido. Créditos em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora. Agora imagine um caso em que o sujeito passivo não pagou aquela dívida. E ele não pagou, o que aconteceu? A Fazenda Pública promoveu a inscrição daquele crédito em dívida ativa, pegou ali o título executivo extrajudicial, que é a certidão de dívida ativa, e promoveu uma ação de execução fiscal. Está executando o contribuinte. E aí aquele contribuinte, ele vai lá e nomeia bens à penhora. Ele ali oferece seus bens à penhora para resguardar todo o crédito tributário que está sendo executado. Neste caso, pessoal, embora exista crédito, exista um crédito em aberto, ele tenha sido até objeto de execução fiscal, o contribuinte já garantiu aquela dívida. Ele já ofereceu bens a penhoras, tá? Então, neste caso, ele também faz jus a uma certidão positiva com efeitos de negativa, tá? Então, temos aqui mais um caso que faz aí jus a esta CPEN. Créditos cuja exigibilidade esteja suspensa nos termos do artigo 151 do CTN. E aí, pessoal, neste caso aqui nós temos aquilo que foi objeto da questão. O crédito já havia sido impugnado. Então, a impugnação suspende a exigibilidade do crédito tributário. Está lá no artigo 151 do CTN. Consequentemente, ele faz jus à certidão positiva com efeitos de negativa. Mais um caso, professor, o depósito do montante integral também suspende a exigibilidade do crédito tributário. A moratória, o parcelamento, são várias as situações ali, né? Medidas liminares em sede de mandado de segurança, né? Medidas liminares até mesmo em outras ações judiciais, tutela antecipada, enfim, são causas ali de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E se o crédito está suspenso, o fisco não pode cobrar. Se o fisco não pode cobrar, sujeito passivo faz jus à certidão positiva com efeito de negativa.
Correto, pessoal? Então essa é a nossa revisão de hoje. Tratamos aqui sobre a certidão negativa de débito, que faz prova de quitação de tributos, e também sobre o caso daquela certidão que não é negativa. Ela é positiva, mas ela tem o mesmo efeito de uma negativa. Ela comprova a regularidade fiscal do sujeito passivo. Ok, meus amigos? Fiquem atentos a esses detalhes. Façam a leitura do Código Tributário Nacional. Bons estudos e até mais.